os Atos de Paulo, escrito apócrifo do segundo século, que ele era um homem de pequena estatura, parcialmente calvo, pernas arqueadas, de compleição robusta, olhos próximos um do outro e nariz um tanto curvo. Se esta descrição merecer crédito, ela fala um bocado mais a respeito desse homem natural de Tarso, que viveu quase 7 décadas cheias de acontecimento após o nascimento de Jesus. Ela se encaixaria no registro do próprio Paulo de um insulto dirigido contra ele em Corinto. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Longe do comum, Paulo teve a oportunidade de fazer coisas extraordinárias pelo reino de Deus. A história de Paulo é uma de redenção em Jesus Cristo e um testemunho de que ninguém está além da graça salvadora do Senhor. No entanto, para obter a máxima medida a respeito desse homem, precisamos examinar seu lado sombrio e o que ele simbolizava antes de se tornar o apóstolo da graça. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo da alegria no lugar aonde vou. Que a graça seja convosco. A paz do Senhor, amados. Meu nome é Tatiane e sejam bem-vindos ao canal. Preste atenção nessa história. Eu peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele joinha que me ajuda por demais a produzir mais vídeos aqui para o canal. Então, sem mais delongas, vamos para mais um vídeo. O início da vida de Paulo foi marcada por zelo religioso, violência brutal e perseguição implacável à igreja primitiva. Felizmente, os últimos anos da vida de Paulo mostram uma diferença marcante na medida em que ele viveu sua vida por Cristo e pelo avanço de seu reino. Depois de Jesus, Paulo deve ser a pessoa mais influente na história da fé cristã. A conversão de um inimigo zeloso dos cristãos para um advogado incansável do Evangelho se classifica entre uma das histórias mais dramáticas das Escrituras. Seus anos de ministério o levaram a inúmeras cidades na Ásia Menor e na Europa. Ele também escreveu 13 cartas que estão incluídas no Novo Testamento. Paulo nasceu como Saulo. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, por volta do ano 5 da era cristã, em uma província no canto sudeste dos dias modernos de Tarso, na Turquia. Seus pais eram fariseus, nacionalistas, judeus fervorosos que aderiram estritamente à lei de Moisés, que procuravam proteger seus filhos da contaminação dos gentios. Qualquer coisa grega teria sido desprezada na casa de Saulo, mas ele podia falar grego e um aceitável latim. Sua família falava aramaico, um derivado do hebraico, que era a língua oficial da Judéia. A família de Saulo era cidadã romana, mas via Jerusalém como uma cidade verdadeiramente sagrada e santa. Aos 13 anos, Saulo foi enviado à Palestina para aprender com um rabino chamado Gamaliel, sob quem Saulo passou a dominar a história judaica, os salmos e as obras dos profetas. Sua educação continuaria por 5 ou 6 anos enquanto Saulo aprendesse coisas como dissecar as Escrituras. Foi durante esse período que ele desenvolveu um estilo de ensino de perguntas e respostas conhecido nos tempos antigos como diatribe. Esse método de articulação ajudou os rabinos a debater os pontos mais delicados da lei judaica para defender ou processar aqueles que violaram a lei. Saulo tornou-se um advogado e todos os sinais apontavam ao fato de que também se tornara membro do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica de 71 homens que governavam a vida e a religião judaica. Saulo era zeloso por sua fé e essa fé não permitia concessões.
Foi esse zelo que levou Saulo pelo caminho do extremismo religioso. No livro de Atos, capítulo 5, do verso 27 ao 42, diz que Pedro fez sua defesa do Evangelho e de Jesus na frente do Sinédrio, e Saulo a teria ouvido. Gamaliel também estava presente e entregou uma mensagem para acalmar o conselho e impedir que apedrejassem Pedro. É possível que Saulo também estava presente no julgamento de Estevão. De fato, ele estava presente no seu apedrejamento e morte e segurou as vestes daqueles que apedrejavam. Após a morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Saulo ficou determinado a erradicar os cristãos, implacável em sua busca, pois acreditava que estava agindo em nome de Deus. Indiscutivelmente, não há ninguém mais assustador ou mais cruel do que um terrorista religioso, especialmente quando acredita estar fazendo a vontade do Senhor, matando pessoas inocentes. Isso é exatamente o que Saulo de Tarso era, um terrorista religioso. No livro de Atos, capítulo 8, verso 3, declara: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A passagem principal na história de Paulo é Atos capítulo 9, do verso 1 ao 22, que relata o encontro de Paulo com Jesus Cristo no caminho de Jerusalém a Damasco. Saulo ficou muito irritado com o que tinha visto e, cheio de raiva assassina contra os cristãos, antes de partir em sua jornada, ele pediu ao sumo sacerdote por cartas para as sinagogas de Damasco, pedindo permissão para trazer quaisquer cristãos de volta a Jerusalém para aprisioná-los. Na estrada, Saulo foi apanhado por uma luz brilhante do céu que o fez cair de bruços no chão. Ele ouviu as palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Como uma parte, este pode não ter sido o primeiro encontro de Saulo com Jesus, pois alguns estudiosos sugerem que o jovem Saulo poderia já ter conhecido Jesus e até ter sido testemunha de sua morte. A partir desse momento, a vida de Saulo virou de cabeça para baixo. A luz do Senhor o cegou e, enquanto ele viajava, teve que confiar em seus companheiros. Como instruído por Jesus, Saulo continuou em Damasco para fazer contato com um homem chamado Ananias, o qual de primeira estava relutante em conhecer Saulo, porque conhecia a reputação dele como um homem muito mau. Mas o Senhor disse a Ananias que Saulo era um instrumento escolhido para levar seu nome diante dos gentios, reis e filhos de reis, e sofreria por isso. Ananias então seguiu as instruções do Senhor e encontrou Saulo, em que pôs as mãos e contou-lhes sobre sua visão de Jesus Cristo. Pela oração, Saulo recebeu o Espírito Santo, recuperou a visão e foi batizado. Saulo foi imediatamente às sinagogas e proclamou Jesus como Filho de Deus. O povo então ficou surpreso e cético, uma vez que a reputação de Saulo era bem conhecida. Os judeus pensaram que ele tinha vindo prender os cristãos, mas Paulo de fato se juntará a eles. A ousadia de Saulo aumentou quando os judeus que moravam em Damasco ficaram confusos pelos argumentos de Saulo que provavam que Jesus era o Cristo. Saulo fez sua primeira de 3 viagens missionárias no final dos anos 40 depois de Cristo. Como ele passou mais tempo nas áreas gentias, Saulo começou a usar seu nome romano Paulo. Paulo escreveu muito dos livros do Novo Testamento. A maioria dos teólogos concorda que ele escreveu Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Filemão, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Timóteo e Tito. Essas 13 cartas, epístolas, constituem a autorina paulina e são a principal fonte de sua teologia. Como observado anteriormente,
O livro de Atos nos dá uma visão histórica da vida e dos tempos de Paulo. O apóstolo Paulo passou a vida proclamando o Cristo Jesus ressurreto em todo o mundo romano, muitas vezes enfrentando grande perigo pessoal. Supõe-se que Paulo tenha sofrido a morte de um mártir em meados da década de 60 depois de Cristo, em Roma. Paulo estava totalmente comprometido com Deus. Apesar de suas circunstâncias, Paulo louvou a Deus e compartilhou continuamente as boas novas. Através de suas dificuldades e sofrimentos, Paulo conhecia bem o resultado de uma vida bem vivida para Cristo. Ele havia renunciado completamente à sua vida, confiando em Deus em tudo, e escreveu: "Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro." Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. E aí, minha gente? E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o joinha, comentem, compartilhe esse vídeo para algum amigo, um familiar, grupos de WhatsApp, pois assim você estará ajudando o canal a crescer e também estará edificando outras vidas com os vídeos do canal. Um grande abraço, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.